Interessante, né? A Bíblia, segundo relata, Abraão, né? O homem que vocês conhecem como Abraão na Bíblia, ele morava na antiga Mesopotâmia, aonde é o Iraque hoje, né? E naquele tempo falava o acadiano, que era utilizado na Síria, na Turquia, né? Na Mesopotâmia. Ou seja, e lá naquele tempo não existia a consoante J. Mas como então surgiu Jeová, Jerusalém, Jesus, João, Jeremias, sem a letra J? O interessante é que a Bíblia, mentirosa, ela mostra uma história que fala que o apóstolo Paulo, né? Eles falam que é o Saulo de Tarso, estava indo no caminho de Damasco para perseguir o Messias. E aí ele encontra-se com o Messias, ele viu um clarão de luz junto com os que com ele estavam, e ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí na Bíblia diz que ele responde: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas como ele ia chamar Senhor, que esse Senhor é Baal? E como ele ia dizer Jesus a quem tu persegue, se o J não existe na terra dele até hoje? Paulo, o homem que vocês chamam de Paulo, que o nome dele na verdade é Saul, né? Saulo. Ele era erudito, doutor da lei, cidadão romano, porém a sua naturalidade é judeu. Ele era, que o povo chama de judeu, né? Na verdade, o nome não é judeu, o nome é Yahuul, o povo Yahuul, o povo de Ul. Aí eles mudaram para judeu sem lógica, porque não tem J. Lá em Israel não existe a consoante J até hoje. Lá fala o hebraico é composto de 22 consoantes e não existe a consoante J. Veja bem, Paulo era nato de lá, ele conhecia o hebraico ao pé da letra, que era a sua língua de origem. No hebraico não existe a consoante J até hoje. E na Bíblia, a tradução João Ferreira de Almeida, no capítulo 26, no versículo 14 e 15, diz que ele ia no caminho de Damasco, perseguiu o povo do Messias, de Yahushua, né? E ele caiu por terra, viu um clarão de luz, caiu por terra e ouviu uma voz que ele falava em língua hebraica. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Aí ele pergunta, quem és tu, Senhor? Mas como que Paulo ia chamar ele de Senhor, se Paulo sabia que o Senhor era Baal? Aí ele responde, eu sou Jesus a quem tu persegue. Mas como Jesus, se a voz falou com ele em hebraico, e no hebraico não tem J até hoje. A voz ali disse, eu sou Yahushua, a quem tu persegue. Agora, o mais impactante nessa história, que eles falam que o pessoal alega dentro da Bíblia, né, que o perseguidor ficou sendo perseguido, que Paulo virou um grande homem na obra do Pai. Inclusive, nessa Bíblia, eles citam mais as obras de Paulo no Novo Testamento do que as próprias obras dos demais discípulos. Mas eu consigo provar que esse Paulo que está na Bíblia, ele vivia em discórdia com os discípulos que andaram com Yahushua. E esse Paulo nunca andou com Yahushua. No tempo de Yahushua, né, ele não teve o privilégio de andar com Yahushua. E ele discordava, depois que o Messias veio a óbito, com os discípulos seguidores de Yahushua. E eu provo isso na íntegra. Ou seja, esse Paulo de Tarso, ele continua sendo perseguidor até hoje. E essa história que ele se tornou um grande homem, usado pelo Altíssimo, não sei o quê, é uma história mentirosa, inventada por Satanás.